adoção é um instituto que tem por finalidade garantir a uma criança ou adolescente o direito maior de convivência familiar. Esse é o nosso direito que eu reputo como um dos mais importantes para um indivíduo. É você ter uma família digna. Tudo começa a partir do momento que você decide que você quer ser mãe. Não que você quer ter um filho, que você quer ser mãe. E o que é ser mãe? É ter responsabilidade, é ter compromisso, é cuidar, é amar de forma irrestrita. Adotar exige uma preparação, ter o amor no coração, a vontade, ter, né, esse projeto é super importante, uma condição necessária, mas não o suficiente. Por quê? Porque não é um conto de fadas, porque do outro lado tem uma criança também que passou por uma frustração de não poder estar com a sua família, ou passou por uma experiência não muito bem sucedida com uma outra família, e você precisa lidar com isso, estar pronto para isso, para agir e entender que isso é normal. Não é um programa que vou ajudar a família que está ali em desamparo. É desejar ser pai, ser mãe. Desejar isso e desenvolver o seu projeto de paternidade e maternidade. Ela precisa se inscrever, ela precisa comprovar que ela tem condições psicológicas para cuidar de uma criança, de um filho. Ela precisa passar por um processo de capacitação, de preparação. Em todo o Brasil, cerca de 30 mil crianças e adolescentes estão em situação de acolhimento, vivendo em abrigos. O acolhimento é uma medida protetiva que visa garantir não só a integridade física, mas também psíquica, emocional de uma criança ou adolescente que esteja em situação de risco na companhia de sua família biológica. Nesses casos, aquela criança ou adolescente que pode ser inúmeras situações de risco, negligência, maus tratos, etc., ela é retirada do convívio da família biológica. E o judiciário ele vai analisar as condições dessa família voltar a cuidar daquela criança ou adolescente ou não. Pela lei, a reintegração familiar é a primeira opção. Mas quando isso não é possível, essas crianças e adolescentes ficam à espera de uma nova família. Entendendo que a família biológica não possui condições de voltar a cuidar daquela criança ou adolescente, vai ser dada a sentença. Uma vez definida a situação, a criança ou adolescente vai ser tido como apto a ir para uma família adotiva. Existe no Brasil o chamado Sistema Nacional de Adoção. É um cadastro único, comum a todos os estados do nosso país, e nesse cadastro estão habilitadas, ou seja, disponíveis para serem adotadas crianças e adolescentes. Dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento do Conselho Nacional de Justiça mostram que existem pouco mais de 4 mil meninos e meninas aptos a serem adotados. O número de possíveis pais e mães cadastrados é de quase 33 mil. O desencontro acontece pelo perfil de adoção escolhido por grande parte dos pretendentes. 70% das crianças que estão para adoção, elas são maiores de 7 anos de idade. A partir de mais ou menos 6 anos, a busca por essas crianças maiores já é mais difícil, as famílias já têm mais resistência de adotar essa criança maior. Porém, tem acontecido muitas adoções de crianças maiores e de adolescentes. A nova cultura da adoção, de adoção não é só fazer de conta que é filho, que a adoção realmente é tornar filho, aquele que não nasceu de si mesmo. Isso faz com que as pessoas, as famílias, realmente que desejem adotar crianças maiores. É preciso que as pessoas tenham essa percepção de que aquele adolescente, aquela criança com idade elevada ou a criança ou adolescente com necessidades específicas, eles estão lá também à espera de uma família que lhe dê amor, carinho e toda a proteção que todo ser humano deveria ter. A criança, ela não é um objeto, ela é um sujeito. Isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente, que qualificou a criança como um sujeito de direito, de desejo, de sonhos, Então, quando uma família deseja uma criança que seja atenta só aos desejos dela, essa adoção é um pouco mais difícil. Então, ela tem que se preparar, ela tem que fazer esse trabalho todo de autoconhecimento, das suas motivações, das idealizações,
né, de entender o que é uma adoção, entender como que é o processo de adoção, compreender a história da criança, compreender que essa criança vem com uma história, né, e que essa história é dela, que ela não vai perder, né, aceitar a história da criança. Eu lembro como se fosse hoje, uma vez que eu cheguei no juizado e perguntei: quantos nós temos na fila local? A moça que tomava conta da fila, a funcionária, né, virou para mim e falou assim: nós temos 7. Então, e tínhamos pelo menos os 4 abrigos, 4 instituições de acolhimento cheias de crianças. E aquilo começou a me indignar. E aí comecei nesse suporte às instituições de acolhimento, comecei a conhecer as crianças pelo nome, né, me afeiçoar diretamente às crianças que passaram a me pedir: tia, me ajuda, eu queria um pai, eu queria uma mãe, né, eu queria tanto estudar, mas se eu ficar no abrigo eu não vou conseguir estudar. E aí eu fui fazendo uma interação com o juizado, de forma que a gente conseguia fazer a busca ativa para essas crianças e conseguia um número satisfatório de adoções tardias e adoções necessárias, que era o termo que a gente usava na época, mas hoje nós sabemos que todas as adoções são necessárias. Nós temos muitos adolescentes acolhidos que estão aptos à adoção e que muitas vezes a gente, no próprio SNA, a gente não tem pretendentes que aceitem adotar nesse perfil. Então, por isso que nós precisamos buscar outras formas, precisamos divulgar, precisamos trabalhar junto com os grupos de apoio à adoção, precisamos de projetos que viabilizem a adoção das crianças maiores e dos adolescentes. Existe um perfil de crianças e adolescentes, seja pela sua condição de saúde, seja pela sua faixa etária, às vezes elevada, e aí nós vamos falar de adolescentes, que fogem do perfil idealizado por uma família. Então, são crianças e adolescentes que vão ficar à espera de uma adoção, porque não há pretendentes nesse cadastro único nacional para a adoção deles. E aí, nós temos projetos belíssimos em todo o Brasil. Pernambuco foi pioneiro, através do nosso Tribunal de Justiça, de busca ativa de pretendentes para a adoção dessas crianças e adolescentes. Ele se chama Projeto Família, um direito de toda criança e adolescente. Ele surgiu há 15 anos, mas nós fizemos a segunda versão dele em 2016, no final de 2016, e nessa segunda versão que nós tivemos a aprovação do Conselho de Magistratura aqui de Pernambuco para a divulgação da imagem das crianças, né, que estão aptas à adoção sem pretendentes. A divulgação das imagens, ela tem por fim ampliar, fazer com que aquela criança ou adolescente saia da invisibilidade, porque se eu estou num sistema informatizado, ninguém me conhece. É a mesma coisa de um encontro de duas pessoas, um relacionamento, uma amizade, uma relação entre pessoas no âmbito de convivência, de constituir uma família. Você não precisa conhecer, ver, saber a sua história, se identificar. E é o que nós fazemos com essas crianças e adolescentes que não têm pretendentes para sua adoção. A imagem é divulgada e é divulgada com muita responsabilidade. A gente ainda tem que ter a autorização do juiz da comarca deles, tem que ter autorização do coordenador da instituição de acolhimento, né, que é equiparado ao guardião, e do próprio adolescente ou da criança, se ela for maiorzinha, se ela já tiver discernimento. Se ele autoriza a divulgação da imagem dele, a gente coloca em nossas redes sociais, no site do Tribunal de Justiça de Pernambuco, com um breve resumo que o próprio adolescente ou a criança, quando já é maiorzinha, ela faz. Nós temos um sucesso em torno de 45%, né, de adoção, quando a gente realiza essa busca ativa. A gente percebe que ao longo desses 5 anos da execução do projeto com a divulgação de imagens, nós tivemos uma mudança muito grande no perfil dos pretendentes. Há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, a gente não realizava adoção pelo SNA de crianças maiores de 2, 3 anos. Hoje, até 10 anos, 11, a gente realiza. A partir da experiência do Tribunal de Justiça de Pernambuco, vários tribunais adotaram também uma ferramenta de busca ativa semelhante à nossa. Nós temos hoje o Tribunal de Justiça de São Paulo,
Paraná, Espírito Santo, vários estados já adotaram também a ferramenta de busca ativa com divulgação de imagens para garantir esse direito maior, que é você ter uma família digna. A nossa vida, quando se trata de amor, é uma caixinha de surpresas. E a identificação, ela acontece quando nós conhecemos. Se você conhece mais uma pessoa, e aí nós estamos falando de um futuro filho, a sua identificação pode acontecer num perfil que antes você sequer imaginava. Daí a importância de conhecer, aqui na realidade do nosso Projeto Família, visitar nossas redes sociais, Instagram, Facebook, site do Tribunal de Justiça, para conhecer aquela criança ou adolescente que está à espera de uma família e que poderá ser o seu futuro filho. Como advogada especializada em adoção, Luísa ajudou muitas famílias a realizar esse sonho. E foi participando de mais um entre tantos eventos de adoção que ela conheceu a Elisa. Eu acho que nada é por acaso, né? É como se Deus tivesse marcado ela com vários X's, assim. É ela de novo, presta atenção nela, olha pra ela. E eu tinha tirado uma foto dela. Cheguei em casa, mostrei pro meu marido. E eu falei, amor, olha essa princesa que tá acolhida lá no abrigo. Ele olhou pra mim, olhou pra ela e falou assim, amor, não tem jeito da gente adotar ela, não? Sendo que a gente nunca tinha conversado de adotar criança nenhuma, isso nunca tinha sido cogitado aqui em casa. A família, que já contava com 4 filhos, se preparou para receber mais um. Durante esses 6 meses em que eu busquei me habilitar para poder adotá-la, eu continuei convivendo com ela na condição de acolhida e ela não podia nem saber que eu estava nesse processo todo por causa dela, porque eu não podia gerar uma expectativa nela que a gente não sabia se ia conseguir. E foi um desgaste emocional para minha família toda muito grande, porque aqui no processo de habilitação, e eu acho que eles estão certíssimos, eles não envolvem só o casal ou só o adotante em si, eles envolvem a família também. Os meus 4 filhos foram ouvidos pela equipe técnica do juizado, a família do meu marido, a minha família, várias pessoas foram ouvidas no processo e nós fomos habilitados, então estava todo mundo meio que gestando a Elisa nesses 6 meses, né? E hoje a Elisa é a irmã preferida de todos os irmãos, né? É a princesa da casa. Eu sou Yasmin e tenho 10 anos. Meu nome é Mariana e eu tenho 12 anos. Meu nome é Maria Luísa e eu tenho 12 anos. Meu nome é Ana Clara e tenho 12 anos. Meu nome é Eduardo e tenho 14 anos. Meu nome é Eduardo e tenho 16 anos. Meu nome é João Nogueira e eu sou o pai dessa moçada aqui, demais. O sonho da adoção começou no primeiro casamento do João. Há 8 anos, ao decidir adotar uma aluna, ele descobriu que ela tinha mais 5 irmãos, o que só reforçou a vontade de formar uma família. O casamento acabou, mas essa história estava só começando. A nossa adoção, por ser de proporção, né, muitas crianças, o nosso estágio de convivência ele demorou um pouco mais que habitual, então nós ficamos quase 2 anos e meio nesse processo de estágio de convivência. Dentro disso, a gente começou as conversas também a respeito do divórcio, da dissolução do casamento. E aí, depois da dissolução, nós vivemos muitas configurações. Hoje, a gente vive essa configuração. As crianças moram comigo nesse processo. E, no meio desse processo, dessa mudança dos formatos de guarda e de vinculações, foi quando o meu relacionamento com a Alina começou. E aí começou também o relacionamento dela com as crianças, né? Vinculação, afetividade. E aí depois de já um tempo da nossa união, 1 ano e meio, a gente resolveu morar junto, todo mundo também. Eu digo que foi um super achado, né? Tanto meu quanto deles, assim. Meu sonho era ter família grande, então foi um super encontro, igual eu falo, que é a lei natural dos encontros, né? Eu acho que é isso, tanto pra mim quanto pra eles também. Com o tamanho da família, apareceu um problema: como transportar todos ao mesmo tempo. A solução veio na forma de uma campanha para conseguir comprar um carro maior.
E assim surgiu o Combão do Amor. A gente queria mais ou menos juntar um dinheiro e estava pensando numa Kombi usada para a gente ir transformando ela com o tempo. E aí a gente tinha a ideia já de batizar ela como Combão do Amor, que era o símbolo, né, dessa união, porque eu acho que ninguém se aproxima de uma configuração familiar dessa se não tiver muito amor também, que era o caso da Adna. Então a gente foi construindo e aí de repente a campanha tomou proporções que em quase 50 dias a gente bateu a meta, extrapolou um pouco, então a gente conseguiu pegar uma Kombi muito inteira, bem segura, né, já com refrigeração a água, né, em 2010. E aí surgiu o Combão do Amor, aí se materializou, né? Nós somos aqui a família Combão do Amor, né? Porque é muito amor, somos 8 pessoas, então são muitas histórias, muitas alegrias, né, cotidianamente. Foram quase 3 anos frequentando um grupo de apoio à adoção e amadurecendo, assim, qual era o perfil que eu topava, que eu achava que seria um perfil legal para o meu projeto, para a minha situação também aqui em Brasília. E eu conheci a Kathleen, a primeira vez que eu a vi, ela tinha 9 anos, mas ela não estava disponível para adoção. E depois, cerca de um ano depois, eu percebi que eu queria dar esse passo e ela tinha, então, sido adotada, passado por um outro processo de adoção. E então eu segui, né, pensando sobre isso, quando depois eu fui informada de que o processo de adoção dela não tinha dado seguimento e ela não concluiu essa adoção. Então ela retornou ao abrigo e aí eu fui informada uma vez que eu tinha manifestado um interesse. O Estatuto da Criança e do Adolescente determina que antes da adoção deve haver um estágio de convivência de até 90 dias. Prazo que pode ser prorrogado se houver necessidade. E é justamente nesse estágio que se avalia a afinidade da nova família. Quando o elo não se forma por algum motivo, o processo é interrompido e a criança ou adolescente fica novamente disponível para adoção. O primeiro passo é a criança desejar essa mãe, viver este afeto e se entregar para uma mãe e não poder realizar dentro da sua mãe biológica esse afeto. Depois ela vai para outra família e vive esse sonho de novo. E se frustra. Então, para ela confiar de novo numa outra família, é um tempo que se precisa, né? São várias questões. Acho que o preparo, às vezes a falta de preparo e a idealização com relação a este momento é um dos fatores, né? Mas eu também acho que é preciso olhar isso com muito cuidado, não com um julgamento, porque é um processo sofrido para todas as partes. Que a gente percebe do outro lado também tem uma frustração. Então, o que eu poderia dizer assim, preparo. O preparo faz com que as chances dessa devolução ocorrer sejam menores, porque o preparo faz você entender melhor qual é o perfil que você está aberto, né? Quais são suas intenções verdadeiras com essa adoção. Não é uma caridade, é uma maternidade ou uma paternidade. E outra coisa também de você entender que existem fases dentro do processo de adoção. Essa criança vai passar por algumas fases são muito clássicas. Elas vão aparecer para você, às vezes, como um desafio, como um teste, e você entender que isso é normal, que isso está dentro do esperado, isso te dá muito mais segurança e calma para passar por esses momentos. E também um grupo de apoio à adoção ajuda você a ter com quem trocar situações que você está vivendo, trocar conhecimentos e não se sentir só nesse processo. É uma relação de parceria, uma relação sempre viva em construção, ela muda de fases, eu também mudo de fases e a gente vai se reconhecendo nessas fases. E, sobretudo, assim, respeito. Acho que respeitar o momento de cada uma, entender que às vezes tem alguns sentimentos. Acho que é a relação de mãe e filha, né? É normal, a gente tem que tentar acompanhar o desenvolvimento deles. Tem momentos que eles querem mais perto, aí depois eles mudam de fase, né? Ela está chegando na adolescência, então quer mais um espaço dela, mas sempre a conexão, sempre a fala, o diálogo e também da minha parte tentar fazer parte da vida dela, né? Acompanhar esses momentos que são importantes para ela. À primeira vista, elas parecem mãe e filha e são mesmo. Mas com uma curiosidade, a Gláucia é a mãe e a Cotinha a filha.
Ainda criança, Cotinha foi abandonada em um hospital no interior de São Paulo, onde passou a vida. Até que a Gláucia foi trabalhar lá e mudou essa história. Todo mundo gostava dela, assim, nossa, a Cotinha do hospital, todo mundo tratava ela como uma bonequinha. A partir do momento que o hospital fechou, aí ela foi levada para um abrigo, eu resolvi levar ela para casa, pedir pro pessoal se tinha como eu poder tomar conta dela, achando que o hospital ia voltar. Eu ia voltar para o meu emprego e ela ia voltar para casa dela. Mas não, o hospital fechou, não abriram as portas, eu fiquei sem meu emprego e ela ficou sem a casa dela. E foi aí que foi criando aquele vínculo de mãe e filha. Eu fui vendo que ninguém quis saber dela e aí eu fui pegando mais amor nela. A Gláucia, que já é mãe da Emily, ganhou mais uma filha. O amor que eu tenho pela minha filha é o mesmo amor que eu tenho pela Cota, não muda nada. Eu simplesmente mostrei para o juiz que ninguém quis ficar com ela. O juiz já sabia da história da Cota, que era aquela criança que chegou na beneficência. Aquela criança que chegou na beneficência, que cresceu dentro de um hospital e que o hospital fechou e ninguém quis ficar com ela. Mas o que diz a nossa legislação sobre a adoção de idosos? A adoção de idosos, ela não possui ainda uma regulamentação específica para tratar sobre esse assunto no Brasil. Só que a questão toda isso não significa que a adoção de idosos não tenha uma viabilidade jurídica mínima para a sua implementação. Porque o Estatuto do Idoso acaba trazendo uma disposição no seguinte sentido: a pessoa idosa, ela tem sim o direito de ser incluída numa família substituta. Só que não fala o que seria uma família substituta. E para isso, a gente acaba recorrendo de fato ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que acaba dizendo que família substituta é aquela que se dá mediante a guarda, a tutela e a adoção. Em vez de tutela, a gente fala de curatela para maiores de idade. E por outro lado, a gente pode também falar da adoção de idosos, por que não, né? Porque na verdade, hoje a gente já percebe alguns fatos sociais que acabaram surgindo no nosso meio social que acabam fazendo com que a gente reanalise a necessidade de sim implementar esse Instituto da Adoção de Idosos. Gláucia ainda luta para adotar formalmente a Cotinha, mas já conseguiu uma vitória. Quando a advogada entrou em contato comigo, ela falou assim: Gláucia, eu estava pensando aqui, que tal a gente dar seu sobrenome para Cota? Aí eu me emocionei, eu falei, nossa, não tem... é tudo que eu quero, porque mãe dela eu já sou. Consideração. Aí eu olho, sabe, eu vejo, tipo assim, ela tem meu sobrenome, sabe? Hoje nós estamos tentando ver se o juiz reconhece eu como uma mãe dela. E RG, CPF, hoje a Cota realmente existe. Hoje em dia, a família ela é muito pautada em uma palavrinha, que é a questão do afeto. E hoje a gente acaba entendendo que onde tem afeto, tem família. E no caso de adoção de idosos, o principal ponto, a principal função que aquela família que estaria adotando deveria exercer é dar afeto. É dar, de fato, tudo isso que acaba sendo muito imaterial para aquela outra pessoa. É estar ali, muitas vezes, dar um conselho, estar próxima, enfim, tudo isso que acaba sendo aí, de fato, representando, de fato, essa questão do afeto. Entender as suas motivações vai ser o primeiro grande passo. Entender por que ela deseja adotar. Eu desejo adotar porque eu não posso ter filhos, porque o meu filho faleceu, ou porque eu não quero gestar. Não importa, o importante é que ela traga as suas motivações e comece a desenvolver uma reflexão sobre isso. Por quê? Porque isso vai ser muito importante, porque ela vai conscientizar-se do papel de mãe, que não é uma mãe biológica. Não vai fazer de conta que ela é mãe biológica. Por mais que a criança deseje, por mais que ela deseje, ela não vai ser a mãe biológica dessa criança. Mas ela vai ser uma mãe muito maior que uma mãe efetiva, uma mãe de amor. A gente tem que ter uma maturidade para ter certeza absoluta do que é que você quer para você, daquilo que você dá conta. Porque a partir do momento que aquela criança chega, é uma situação que você não tem como dar um passo atrás, porque se você perder a confiança de que você vai conseguir dar conta daquilo, a criança perde a confiança no mundo, ela perde a confiança em qualquer adulto, não é só em você. Toda adoção é desafiadora, né? O que precisa talvez entender é que você precisa dialogar com essa idade que ela está. Ela vai trazer várias idades dentro dela, inclusive a que ela está.
E então entender nessa idade que ela está, quais são as demandas, de que maneira ela gosta de expressar, em que estágio de raciocínio ela está também. Eu acho que isso é uma coisa muito importante para você poder se alinhar com a criança e dialogar com ela. O que é gratificante é porque eles estão numa fase onde eles trazem algumas reflexões, eles transformaram várias vivências em também sabedoria e eles podem trazer isso para você. Eles estão numa fase de mais parceria, então não é aquela necessidade desse cuidado biológico, né? Então é um outro tipo de cuidado. Exige mais do emocional seu também, porque eles também têm mais estratégias para tentar, né, atingir o que eles querem. Mas essa coisa de você poder comunicar, eu acho que é mais fácil a comunicação, você entender o que ele está querendo, você dialogar com essa criança mais velha, eu acho que isso é uma grande vantagem. A adoção não é um ato de caridade, a adoção é um ato de filiação, da escolha e da decisão de se ter um filho, com todas as responsabilidades que decorrem da filiação, do ato de ser pai, mãe. Mas, naturalmente, aqueles que pretendem adotar uma criança ou adolescente nesse perfil, que não é almejado pela grande maioria dos que já estão habilitados para adoção, o seu processo de adoção será mais rápido. A sua espera, digamos, o processo dessa gestação da adoção, ele será mais célere do que daquele pretendente que tenha por finalidade apenas adotar uma criança de tenra idade, um bebê, porque esses irão aguardar mais diante da quantidade de pessoas que estão habilitadas para esse perfil. Entre os desafios e as alegrias, adoção é para a vida toda. Adoção tardia? Nunca é tarde para amar. É o recomeço, é a reconstrução. E a partir do momento que você representa esse recomeço e essa reconstrução, você só tem a alternativa de fazer o melhor, de dar certo a qualquer preço. Né? Então, você precisa sim se documentar, você precisa sim se habilitar, você precisa passar pela avaliação psicológica, social, porque às vezes as pessoas têm muitas boas intenções, mas essas boas intenções não são suficientes para o que as crianças e adolescentes precisam. Respeitar, aceitar essa criança inteira, com a sua história. E entender também que existiram outros pais antes, que eles também devem ter o seu lugar. É um lugar. Agora você está exercendo este papel, mas deve ter respeito a esses pais que vieram antes, por mais que às vezes tenha problemas nessa relação. Então, a criança sentir que você respeita esse passado dela e as pessoas que foram significativas para ela, é algo muito importante para ela começar a confiar em você e também te respeitar. É um encontro de alma, é um encontro de um filho que estava em algum lugar e que precisava voltar para casa. É o retorno desse filho para casa, para a família. É muito, muito interessante os relatos que a gente escuta. E trabalhar com a adoção, para mim, é de uma realização pessoal e profissional ímpar. Então, é muito, muito, muito bom poder participar desses encontros de vida, de alma, de felicidade, de formação de famílias. É muito, muito bom mesmo. A adoção é a decisão de viver família, né? Porque muitas vezes quando a gente fica só na questão biológica, né, da multiplicação da família em si, né, de vinculação, daquela famosa frase, é sangue do meu sangue. Existe uma questão biológica, né? Um fundamento ali hereditário, digamos assim, né? E eu acho que a adoção a gente vai na contramão, a gente decide que família é o que a gente ama, como a gente se estrutura, a relação afetiva. Então, para mim, a adoção é isso, a adoção é viver.